um pouquinho com vocês sobre o servir, né? Servir a Deus, como servir a nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa partilha eu queria que a gente pudesse já ir pensando em uma pergunta que foi feita a Jesus por um mestre da lei, né? Chegou o mestre da lei diante de Jesus e fez a seguinte pergunta: Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? A pergunta que foi feita a Jesus foi essa: Senhor, mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? E Jesus disse: o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o teu ser, com todo o teu coração, com todas as tuas forças. E Jesus não somente deu a resposta que aquele homem queria, mas ainda acrescentou e disse: e o segundo maior é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então a gente olha assim para essa resposta de Jesus e percebe que servir a Deus é colocar, ou melhor, é deixar cair essas palavras de Jesus no nosso coração. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Só que Jesus deu essa resposta, amar o teu próximo como a ti mesmo, ao escriba, ao fariseu, que era acostumado com a lei judaica. E a lei judaica, o nível, o parâmetro do amor para com o outro era o amor que eu tinha por mim mesmo. Só que para nós, discípulos de Jesus, Jesus vai um pouco além. Jesus disse: eis que eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Já não é mais amai uns aos outros como a si mesmo, é amai uns aos outros como eu vos amei. Então para nós vai além do que aquela resposta que foi dada ao escriba, que foi dada ao fariseu, que foi dada aos judeus. O parâmetro de amor entre nós, irmãos cristãos, ou do cristão para qualquer outra pessoa, porque Jesus outro dia disse assim: amai vossos amigos, ou melhor, amai vossos irmãos como a vós mesmos, amai o próximo como a ti mesmo. Aí perguntaram: e quem é o meu próximo? Aí Jesus contou aquela parábola, lembra a parábola do bom samaritano? Um homem descia pela estrada, foi pego por assaltante, aí foi roubado, espancaram ele, tudinho, coisa e tal. Aí Jesus vai, porque perguntaram: quem é o meu próximo? Aí Jesus diz que passou o quê? Passou um levita. Quem eram os levitas? Eram aqueles que trabalhavam no templo, diretamente, na liturgia judaica. Aqueles que cantavam, aqueles que tocavam harpa, aqueles que preparavam tudo para o sacrifício. Passou os levitas, quando viu aquele homem, olhou para o outro lado e seguiu em frente. Depois Jesus disse que passou um mestre da lei, que sabia de lei, que conhecia as leis, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. E o que foi que ele fez? Mudou de caminho. E Jesus disse: por fim passou um sacerdote. E o que foi que o sacerdote fez? Olhou para o outro lado e foi embora. E Jesus disse que depois passou o samaritano. O samaritano era inimigo dos judeus. E quem foi que ajudou aquele homem? O samaritano. Meu irmão, você sabe quem é o samaritano da parábola? O samaritano da parábola é o próprio Jesus. Ele é o bom samaritano, aquele que veio para servir.
Ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Aí Jesus diz ali, diante dos apóstolos, que não veio ser servido. Aí pega uma toalha, amarra na cintura, pega uma vasilha com água e começa a lavar os pés dos apóstolos. Pedro se revolta, dizendo: Senhor, os meus pés tu não lavarás. Você sabe por que Pedro se revoltou? É porque Pedro não queria simplesmente que Jesus lavasse os seus pés? Não. É porque essa função de lavar os pés era a função do escravo. Quando alguém chegava na casa de um judeu, o escravo lavava os pés do hóspede. Então, quando Jesus se coloca de joelho para lavar os pés, Pedro reconhece que aquela posição que Jesus assumia não era a posição que era cabível a ele, porque ele era mestre, porque ele era rabi. Aí Pedro diz: o Senhor não lavará meus pés. E Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Aí Pedro, que sempre iluminado pelo Espírito Santo tomava a frente, Pedro disse: Senhor, então se é assim, se a condição para entrar, para ter parte contigo é deixar que tu lava os pés, então lava meus pés, lava meus braços, lava minha cabeça, lava todo o meu corpo. Aí Jesus diz: aquele que já foi tomado banho, aquele que já se banhou, não precisa mais. Aí lava somente os pés de Pedro. E no final, quando ele acaba de lavar os pés dos apóstolos, ele diz: eu vos dei o exemplo. Agora ide e façais o mesmo, um com os outros. Então, meus irmãos, o apostolado, o servir a Deus, está submetido a esses dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como eu vos amei. E ele deu o exemplo. Ele que é mestre e Senhor nos deu o exemplo. Denis, mas Jesus fez isso, porque Jesus é Senhor, Jesus é soberano, Jesus é o Filho de Deus, Ele fez isso, mas eu não vou conseguir nunca fazer isso. Pega a sua Bíblia aí para a gente ver se você consegue ou não. Mateus capítulo 7, só um versículo a gente vai ler. Mateus capítulo 7. Todo mundo achou? Quem achou, diga misericórdia. Quem não achou, quem achou, diga amém. Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, procure um padre e confesse: padre, eu não achei. Deixa eu te ajudar aqui. Mateus capítulo 7, o versículo é o versículo 12. Talvez quando eu comecei a dizer que a gente precisa amar o outro como Jesus nos amou, aí a gente diz assim: isso é muito difícil, porque Jesus é mestre, Jesus é Senhor. Jesus disse assim: aprendei de mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus é manso, Jesus é humilde de coração, então Ele consegue fazer isso. Mas esse troço aqui que está na sua frente, essa pessoa que é cheia de maldade, cheia de perversidade, essa pessoa que é pecador, essa pessoa que é fraca, essa pessoa que é orgulhosa, aí Jesus deixa para a gente uma regra, uma regrinha, que se a gente começar a colocar em prática, a gente consegue fazer o que Jesus pediu.
E está aqui, ó, Mateus capítulo 7, versículo 12. Independente da tradução que está a sua Bíblia aí, a gente vai ler todo mundo junto em alta voz, tá certo? Mesmo que dê um reboliço, mas a gente vai ler. 1, 2, 3. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Deu para entender? Deu não, né? Foi um reboliço danado, não foi? Agora você só escuta aí e acompanha na sua tradução. Jesus disse assim, ó: tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-vos a eles, pois esta é a lei e os profetas. Toda a lei de Deus. Se você disser assim: Denis, eu não entendo a Bíblia, eu não entendo a Bíblia, eu leio e não entendo, leia esse versículo e basta, porque o próprio Jesus disse que toda a lei e tudo aquilo que os profetas falou está aqui em um só versículo. No livro de Tobias, eu acho que vocês talvez nem tenham muito conhecimento desse livro. O livro de Tobias, você não precisa procurar aí, talvez só anote. Tobias capítulo 4, versículo 15, ele diz assim, ó: não faça a ninguém o que não quereis que te façam. Tobias capítulo 4, versículo 15. Não faça a ninguém aquilo que não quereis que te façam. Trocando em miúdos para o ditado popular, lembra do ditado popular que diz: não dê ao outro o que você não quer para você. Não fica mais fácil para a gente entender o que é amar a Deus e o que é amar o próximo? Amar a Deus é colocar Deus acima de tudo. Eu vou para a capela, para o encontro. Começou a chegar uma chuvinha, aí eu já fico pensando na Netflix. Eu já começo a pensar na Amazon, na Disney, né? Agora tem um bocado de coisa para você assistir, né? Ou se não, fica no YouTube mesmo. Eu preciso amar a Deus acima de tudo. Uma vez, minha irmã ficou brava comigo, né? Porque eu tinha uma pregação para ir fazer. Aí eu não lembrei que naquele dia era o aniversário do meu sobrinho. Aí ela me chamou. Aí eu fui para a pregação. Quando eu fui chegar lá já não tinha mais nada, só um pedacinho de bolo e um copo de refrigerante para mim. Aí ela disse: rapaz, esse negócio de igreja, você já tem todo igreja, você esquece até da família. Jesus disse assim: quem coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Alguém disse a Jesus assim: Senhor, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu me despedir da minha família. Jesus disse: todo aquele que amar mais pai, mãe, irmão, filho, filha, sobrinho, neto, avó, mais do que a mim, não é digno de mim. Somente a gente entendendo essas coisas, a gente começa a entender o que é servir a Deus. E a gente serve a Deus aonde? No outro. Como é que eu vou servir a Deus? Quando eu começar a servir Cristina. Quando eu começar a servir a irmã. Como é seu nome? Joselma. Abra aí, bem pertinho onde estava. Mateus, você leu 7, capítulo 7, e a gente vê o versículo 12, aí você vai aí para o versículo, ou melhor, não é o 7, você só vai pular um pouquinho para frente, capítulo 25. Mateus 7, você estava e vai para o Mateus 25. Eu começo a servir a Deus quando eu começo a servir ao outro. Esses momentos que a gente está vivendo, o momento de pandemia, é um momento propício para a gente exercitar o amor e a caridade. É um momento propício para a gente exercitar o amor a Deus e a os outros.
como é que eu faço isso? Vamos ver o que Jesus diz aqui. Olha, Mateus capítulo 25, versículo 31. O último julgamento. Nós seremos julgados. Um dia toda a terra, toda a humanidade, toda a natureza, todo o cosmo se colocará diante do grande juiz, Jesus. E esse Jesus que é juiz, justo juiz, misericordioso, amoroso, piedoso, também é justo. Também é justo. Porque hoje em dia a gente escuta muito: Jesus é misericórdia. Vivian está vivendo meia troncha ali. Não. Jesus é amor. Jesus é misericórdia. Jesus perdoa. Jesus perdoou tanta gente na Bíblia. Não, mas eu sou uma prostituta. Se aperrei, não. A prostituta ia ser apanhada porque o povo queria matar ela. Jesus fez o quê? Perdoou. Se aperrei, não. Muita gente usa dessa mentalidade, que por incrível que pareça é diabólica, não é palavra de Deus, é mentira, é distorção, para justificar o seu erro ou o erro de alguém. Por quê? Jesus perdoa qualquer pecado? Qualquer pecado. Só que depois que ele perdoa, ele é exigente, e após o perdão ele cobra alguma coisa. Jesus perdoou a prostituta. Ele chegou perto dela e disse assim: cadê teus acusadores? Ninguém te acusou? Ela disse: não, Senhor, ninguém me acusou. Aí Jesus disse o quê? Eu também não te condeno. Vá em paz, mas não volte a pecar. Vá em paz, mas não volte a ser o que você era. Mude de vida. Mude de vida. Um homem subiu na árvore para ver Jesus. E Jesus passava, ele viu. O que foi que Jesus disse? Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero estar na tua casa. Aí Jesus foi para a casa de Zaqueu. Até aí, Jesus só foi à casa de Zaqueu. Só que depois que Zaqueu ouviu a pregação do reino, só que depois que Zaqueu ouviu as palavras de Jesus, Zaqueu foi tomado de um arrependimento e disse assim: Senhor, se eu roubei, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Somente depois dessas palavras de Zaqueu, Jesus disse: Zaqueu, hoje a salvação entrou na tua casa. Somente depois do arrependimento, meu irmão. Sem arrependimento não tem salvação. E esse Jesus que é amor, que é misericórdia, esse Jesus que é perdão, ele é justo juiz. E veja o que ele diz aí, Mateus capítulo 25, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará num trono da sua glória, e serão reunidas em sua presença todas as nações, e ele separará os homens um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. O que é que ele dirá? Vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós, desde que o mundo foi criado. Aí ele diz: por quê?
aquela pessoa vai receber o reino. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede, ajuda aí, vamos de novo, versículo 35. Pois tive fome, tive sede, era forasteiro, estive nu, doente, preso, e viestes a mim, ou me visitastes também. Aí ele diz: então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou na cadeia e fomos te visitar? Ao que Jesus lhe respondera: em verdade vos digo, cada vez que fizerdes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Em seguida dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes, tive sede e não me destes, fui forasteiro e não, estive nu e não, doente e preso e não vieste. Então também eles responderão: Senhor, quando é que te vimos com fome ou com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso, e não te socorremos? E ele responderá com estas palavras: em verdade vos digo, todas as vezes que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Então se é assim fácil ir para o céu, eu vou começar agora a ajudar todo mundo. Vou começar a ajudar, vou começar a dar esmola, vou começar a fazer um bocado de coisa para eu ir para o céu. A gente pode começar até a pensar assim, né? Agora eu vou para o céu. É muito fácil ir para o céu, é só dar um copo de água a alguém. É só ver alguém que está precisando de uma camiseta e dar uma camiseta a alguém. É só pegar alguém que está por aí andando, peregrino, e acolher na minha casa para não passar uma noite no relento. É somente ver alguém que está com fome e dar alguma coisa para ele comer. É somente eu me organizar e começar a ir nos presídios visitar os presos, dar um pulinho lá na restauração e visitar o enfermo. É fácil demais. Então eu vou entrar no céu. Meu irmão, essas aqui que Jesus cita, eu não vou explicar, mas você depois procura em casa quando chegar. Eu tenho até, se eu não estou enganado, eu tenho até um vídeo no meu canal falando sobre isso. Essas são as obras de misericórdias espirituais e corporal. Rezar por quem precisa, dar conselho a quem precisa, visitar um doente. Essas são as obras que salvam. Os protestantes dizem assim: a gente é salvo somente pela fé. Só precisa crer. Só precisa crer e é salvo. Veja que o julgamento de Jesus vai ser mediante o que a gente fez. Se você for lá em Apocalipse capítulo 20, você vai ver lá também. Depois chega em casa, leia esse capítulo. Apocalipse capítulo 20, você vai ver lá dizendo que diante do trono aparecerá, se colocará diante todos os mortos, grandes e pequenos. E ele diz que se abrirá os livros
e cada um será julgado segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Aí ele diz: não, só precisa crer, só basta crer. Se você crer, você está salvo. Não é verdade. Eu não vou ler aqui, mas encontra aí, se você puder, bem rapidinho, São Tiago capítulo 2, versículo 24. São Tiago capítulo 2, versículo 4 vai dizer assim, ó: o homem é salvo, ou pode ser que esteja na sua Bíblia, o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Quem achou aí? Levanta a mão. Quem achou? Leia aí, Daniel, como é que está? A fé, Senhor, de que aproveitarás o irmão? Alguns dizem. Não, versículo 24. Só o versículo 24. Vinde como um homem é justificado pela fé, pelas obras, e não somente pela fé. Achasse aí, Viva? São Tiago, achou? Não? Procurou não, né? Porque também eu disse que não ia ler. Mas marque aí na sua Bíblia, eu num papelzinho, São Tiago, capítulo 2, versículo 24. Vede, ou seja, olha, presta atenção, escuta. O homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Não basta somente levantar a mão e dizer: eu creio, agora estou salvo. Não. Agora, porém, não é as obras no sentido, aquela obra da lei judaica, né? Farisaica. Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente pode começar a pensar como eles pensam, né? Eles dizem que a gente acha que é salvo pelas obras. Nós somos salvos pelas obras e pela fé. Pelas obras e pela fé. Porque se a gente começar a achar que é salvo somente pelas obras, a gente cai num erro que a gente vai ler daqui a pouco. Encontra aí na sua Bíblia, São Mateus capítulo 7. Acha aí, São Mateus capítulo 7. Aonde a gente estava antes. São Mateus capítulo 7. Enquanto você encontra aí, eu queria dizer duas coisas aqui bem rapidinho. Meus irmãos, o apostolado, o serviço, o servir a Deus, ele está intimamente ligado com o servir ao irmão. Eu preciso servir ao irmão. E qual é o parâmetro para eu servir ao irmão sem que eu caia no egoísmo, na vaidade, na prepotência? É eu seguir a regrinha de ouro de Mateus capítulo 7, versículo 12. Não fazer para o outro o que eu não gostaria que fosse feito para mim, e sim fazer para o outro o que eu gostaria que fosse feito para mim. Essa é a regra de ouro. Essa é a regra que me faz olhar para o outro como se eu estivesse olhando para mim mesmo. Olha, não é aqui para tocar trombeta, né? Mas se você procurar lá em Mateus capítulo 5, quando ele dá o exemplo, não procura aí agora, né? Deixa marcado Mateus 7. Deixa marcado Mateus 7. Eu só estou dizendo algumas passagens, mas não precisa você procurar agora. Se você for olhar Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13, Jesus vai dizer: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal perde o sabor, não serve mais para nada a não ser pisado pelos homens. Não se pega uma lâmpada e coloca debaixo de um alqueire, porque se colocar debaixo do alqueire não ilumina ninguém. Pelo contrário, a lâmpada tem que ser posta num lugar alto para iluminar a todos que estão na sala. Aí ele diz: assim sede vós diante dos homens, sal que dá sabor e conserva, e luz que ilumina. Aí ele diz: praticai diante dos homens as vossas boas obras, para que eles, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Parece até contraditório, porque Jesus disse: se você for dar esmola,
Esconda a tua mão esquerda, para que ela não saiba o que faz a tua mão direita. Jesus não disse isso? Jesus disse: tudo aquilo que você for fazer, faça em segredo. Vai orar, entra no teu quarto e ora ao teu pai que está em segredo, e ele vê o que está em segredo e te ouvirá. Vai jejuar, não faça feito os hipócritas que fica por aí meio: o que é que tu tem? Porque eu estou jejuando. Não, ele disse: olha, lava a cabeça, coloca um perfume, né? E sai todo animado, né? Sai animado, porque para quem não saiba o que tu estás jejuando, porque o teu pai que vem em segredo te recompensará. E ele diz: se tu for dar esmola, o que for fazer da tua mão direita, esconde a esquerda para que ela não saiba. Às vezes, as palavras de Jesus às vezes parecem ser contraditórias, porque lá no capítulo 5, ele diz que a gente precisa praticar as nossas boas obras, ele dá até o exemplo da luz, diante dos homens, para que eles, vendo as nossas boas obras, glorifiquem a Deus. E depois ele diz que a gente tem que fazer em segredo. Que segredo é esse? Não é o segredo de dizer assim: hoje eu vou dar uma cesta básica, aí eu chego na porta, abro a porta, aí eu olho para um lado, olho para o outro, eita, não tem ninguém. Quando vai saindo com a cesta, aí aparece a irmãzinha lá na porta, volta. Não é esse tipo de segredo que Jesus está falando. Jesus está falando que você não pode fazer essas coisas somente para aparecer. Você não pode fazer essas coisas para ser visto pelos homens. Ele diz: porque se você der esmola, tocar trombeta, toca a trombeta, aí o pessoal quer tocar a trombeta, é você anunciar para todo mundo ver que você está fazendo. Aí ele diz que aí você já perdeu a recompensa do céu, porque a sua recompensa vai estar nos homens, no aplauso dos homens, naquilo que os homens vão ver em você. Fazer as coisas em segredo é fazer as coisas com humildade, com simplicidade, com amor. Se eu vou dar uma cesta básica, eu dou com amor. Está aí, Cris, né? Às vezes eu digo: Cris, olha, apareceu aqui um socorro e eu não tenho. Aí eu falo com ela: vem buscar, eu venho. Às vezes eu até peço nas redes sociais. É porque eu quero aparecer? Deus sabe que não. É porque eu sozinho não posso fazer nada. Só posso fazer com Deus e com os irmãos. Disse Jesus em João capítulo 15: eu sou a videira e vós sois os ramos. Se o ramo não estiver ligado à videira, ele não pode dar fruto. Sem mim nada podeis fazer. Aí ele diz assim: o meu pai é o agricultor, vocês são os ramos. Aí ele diz: todo ramo que der fruto, meu pai vai podar para que dê mais fruto ainda. Mas todo aquele ramo que não der fruto será cortado e lançado fora, e seca, e depois de seco será jogado no fogo. Jesus disse: será jogado no fogo. Quem? Aqueles que não deram fruto, aquele que não deu de beber, aquele que não deu de comer, aquele que não visitou, aquele que não acolheu, aquele que não vestiu. Esse é o ramo que seca e será jogado fora. Por isso que no começo eu dizia: ah, sim, então agora quer dizer que eu vou fazer as coisas e aí eu ganho o céu? A passagem que eu pedi para você ler agora aí, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21. Veja só o que diz Jesus: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí veja,
Ele diz que muitos, não serão poucos, não serão poucos. Aí Jesus diz que muitos, versículo 22, muitos me dirão naquele dia. Que dia? No dia do julgamento, no dia que nós formos ser julgados. Ele diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, e em teu nome que expulsamos demônios, e em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes declararei: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Deu para entender agora? Quando Jesus disse que a gente tem que fazer as coisas em segredo, Ele está dizendo: faça com humildade, faça com simplicidade, faça com amor, faça sabendo que você está fazendo isso não é para comprar a tua salvação. Eu não posso comprar a minha salvação. Tem muito lugar por aí que está vendendo Jesus, que vende um milagre. Se você der uma oferta grande, boa, generosa, você vai ter bênção. Se você fizer isso, aquilo outro, você vai ser abençoado. Então vejam só, é isso o que Jesus está querendo nos ensinar, meus irmãos. Eu preciso fazer as coisas com amor. Tarefinha de casa, marque aí, quando você chegar em casa, você leia a 3ª carta de São João. Não tem nem capítulo, é só um capítulozinho. Se eu não me engano, parece que só tem 21 versículos. A 3ª carta de São João. E você vai ver o que acontece dentro da igreja. Não é fora, é dentro da igreja. As pessoas querendo o primeiro lugar, as pessoas querendo o destaque, as pessoas querendo ser vistas, as pessoas querendo honra, glória, quando na verdade toda honra e toda glória seja dada a Jesus. Salmo 115 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, glória. Não a nós, Senhor. Aí você diga assim: não a mim, Senhor, mas ao teu nome, glória. Porque muitas vezes a gente quer a glória, muitas vezes a gente quer o aplauso, muitas vezes a gente quer ser visto. Então, meu irmão, comece a olhar para as pessoas dentro da igreja, dentro do seu grupo, aqui mesmo, nesse grupo aqui, né? O texto, né? O texto da Imaculada, né? Aqui mesmo, comece a olhar para o outro. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse assim: buscai primeiro o interesse dos vossos irmãos. Quem é que faz isso? A gente quer primeiro eu, ditado popular do mundo: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, e se sobrar alguma coisa, eu de novo. Isso é o que o mundo apresenta para nós, e isso vai criando uma crosta no nosso coração que nos impede de amar, que nos impede de fazer o outro feliz. O esposo, se ele casar pensando que aquela mulher vai me fazer feliz, ele nunca será feliz. Agora, se ele pensar: eu vou fazer a minha esposa feliz, aí ele será feliz. Se ela disser: eu vou fazer a minha esposa feliz, se ela disser melhor, se ela disser: eu vou fazer o meu esposo feliz, aí ela será feliz. E como é que o homem, como é que a mulher faz o outro feliz? Servindo. 2 sacramentos da igreja
que são conhecidos como sacramentos do serviço. Catequese básica, bem rapidinho. Quantos são os sacramentos? 7. Esses 7 sacramentos são divididos em 3 partes. Primeira parte, os sacramentos da iniciação cristã: batismo, eucaristia e crisma. Depois, segunda parte, sacramentos de cura, unção dos enfermos e penitência. Terceira parte, sacramentos do serviço, ordem e matrimônio. O padre se ordena para servir. O homem e a mulher se casam para servir. Servir a esposa, servir os filhos. Se eu não trabalhar isso em mim, eu vou viver um egoísmo dentro da igreja. E pior, além de eu viver o egoísmo, eu vou ter a prepotência de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu curei no teu nome, eu ressuscitei no teu nome, eu fiz milagre no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome. E o que é que Jesus disse? Afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço, todos vós que praticais a iniquidade. Você percebe? É necessário estar entranhado em toda a obra de caridade que você for fazer, o amor a Deus em primeiro lugar e o amor ao próximo. Você quer aprender a amar? Leia uma biografia de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, um santo que tem sido esquecido na igreja. São Francisco de Assis. São Francisco de Assis olhava para o outro e via somente Cristo. A conversão dele foi extraordinária. Ele não podia ver um leproso. Não podia ver um leproso. Quando ele via um leproso, ele tomava um caminho à distância, porque na época dele a lepra ainda não tinha cura. E o que foi que aconteceu quando um leproso pediu uma moeda a ele? Ele não resistiu, desceu do cavalo e abraçou o leproso. E depois que ele abraçou o leproso, aí começou o processo de conversão de São Francisco de Assis. Procure saber quem é o leproso da sua vida que você precisa abraçar. É a sua esposa, que você deixou em casa magoada, ou que talvez você veio com ela, mas ela está com um bico desse tamanho, porque você magoou ela. Ou é o seu esposo, ou seu filho, sua filha, sua amiga. Procure saber quem é. Agora, porém, se você não consegue se aproximar dessa pessoa, libere o perdão. Perdoe essa pessoa. Ah, Denis, se eu chegar perto dela, ela me mata. Não precisa você chegar perto dela. Jesus não precisou descer da cruz para dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Amém? Amém. Deu para entender? Deu. Sim ou não? Sim. Deu para entender mesmo? Sim. Eu preciso amar a Deus acima de tudo. E eu preciso amar o meu próximo como Cristo me amou. Então aí eu consigo o apostolado. E um apostolado que vai gerar fruto. Vai ficando de pé. 15 para as 9, termina que hora?